Estou falando do Salmo 90. Então já quero convidar você a tomar a sua Bíblia, a minha já está aqui, e nós iremos juntos hoje estudar o Salmo 90. Mas como você sabe, antes de começarmos o estudo da Bíblia, a gente sempre faz uma oração. Eu quero convidar você para nós orarmos mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos suplicar ao Teu bom e Santo Espírito que esteja conosco. Agora que nossa mente se abra à compreensão, que o nosso coração se abra à aceitação e que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que ora comigo nesse instante. Nosso coração se encontra aberto para recebermos a Tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Pega a sua Bíblia. Vamos agora então para o Salmo 90. Os salmos estão divididos também em livros. E aqui o Salmo 90 marca o início do chamado livro 4. Do Salmo 90 até o Salmo 106, nós temos esse livro 4. E essa porção começa com uma reflexão, uma oração de Moisés, que vai falar sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. A eternidade de Deus e o ser humano como um ser passageiro, como uma vida simples e rápida. Assim começou Moisés a sua oração no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formastes a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Toda vez que eu começo a ler esta oração de Moisés, e ele diz aqui que Tu formastes o mundo, nós nos lembramos de um outro escrito de Moisés, o Pentateuco, o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios. E em Gênesis capítulo 1, verso 1, o próprio Moisés escreveu: No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, Moisés diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora, no Salmo 90, Moisés começa falando sobre Deus como Criador de todas as coisas. Tu formastes a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Você percebe a sintonia entre o Salmo 90 e a linguagem da criação? Mas não apenas isso. No versículo 3, Moisés orou assim: Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. É claro que estamos agora no capítulo 2 de Gênesis, lá no verso 7, onde diz que Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Há um reflexo do livro de Gênesis nesse Salmo 90. Agora, Moisés ele está rememorando o momento em que Adão foi formado do pó da terra. E, por causa do pecado, o homem volta ao pó da terra. O sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, até que tornes ao pó, pois do pó foste formado. Assim Deus criou o ser humano para viver eternamente, mas por causa do pecado, a morte passou a existir em nosso mundo. E aqui, Moisés está lembrando desse fato. Tu dizes ao ser humano, ao pó, ou reduzes o ser humano ao pó, volta ao pó, filho dos homens. No verso 4, ele começa a falar agora sobre a eternidade de Deus, que criou todas as coisas, e a transitoriedade do homem que veio do pó, e ao pó ele volta. Pois 1000 anos aos teus olhos são como os dias de ontem que se foi, como a vigília da noite. 1000 anos para o Senhor,
não passa de um dia na visão humana, na nossa perspectiva humana. Deus é eterno, nós somos mortais e temporários. São como o dia de ontem, como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada floresce e viceja, à tarde murcha e seca. Agora, Moisés está nos comparando a uma relva. Já percebeu que muitas vegetações surgem logo pela manhã? Elas parecem vivas e belas, mas quando o sol bate, logo elas secam. Uma relva, assim ela se comporta. Assim também é o ser humano. Ele está falando da transitoriedade, de como a vida do ser humano é passageira. No versículo 8 ele diz: pusestes as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do nosso rosto os nossos pecados ocultos. Esse verso, ele remete agora à onisciência divina. Deus sabe todas as coisas. Ele coloca os nossos pecados ocultos diante dos seus olhos. Ou seja, nada podemos esconder de Deus. Quem sabe, Moisés se lembra mais uma vez do Gênesis. Agora no capítulo 3, quando após Adão e Eva terem pecado, comendo do fruto proibido, eles ali se escondem de Deus. E em Gênesis 3, Deus vai lançar aquela famosa pergunta: Adão, aonde estás? Essa pergunta é a primeira tentativa de Deus na busca pelo ser humano. Adão, onde estás? Adão não poderia se esconder de Deus. O seu pecado estaria diante da face do Senhor. E é isso que Moisés está justamente falando nesse salmo. Os pecados que para nós parecem ocultos, as coisas que fizemos às escondidas, que ninguém mais sabe, o Senhor coloca diante dos olhos dele. Ou seja, constantemente Deus sabe tudo o que nós fazemos. Ninguém pode esconder-se de Deus. Ninguém pode ocultar fato algum do Senhor. Moisés está reconhecendo isso em sua oração. Ele está aqui falando um pouquinho a respeito da onisciência divina. E ele continua no versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Todos os nossos dias, por mais que o ser humano viva, os nossos dias passam-se na mente do Senhor como um breve pensamento. O que para nós pode ser uma vida longeva, para Deus é um simples momento, porque Ele está fora do tempo. Aqui Moisés está falando da eternidade de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é um ser eterno, que não está circunscrito ao tempo, nós somos seres pecaminosos e passageiros. Nossa vida é como uma neblina que surge e logo, logo se dissipa. Moisés continua a sua oração, agora no versículo 10. Os nossos dias, ou os dias da nossa vida, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Interessante que Moisés, há mais de 1000 anos antes de Cristo, está dizendo que os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Quando você estuda hoje a média de vida do ser humano, na grande maioria dos países, ela vai girar justamente em torno disso, em torno de 60, 70 anos. Essa é a média de vida. As coisas não mudaram desde Moisés. Interessante que Moisés está reconhecendo que nós vivemos 70 anos, se alguns têm vigor vão 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado. Você percebeu que a ciência tem trabalhado constantemente para tornar a vida do ser humano mais longeva? Mas essa longevidade não quer dizer qualidade. Você conhece alguém com mais de 100 anos?
que está vivendo no potencial de suas forças, de suas habilidades? Não. A maioria das pessoas, quando envelhecem, elas vão vegetar. Elas não têm mais forças para caminhar, para ir e voltar, para ter independência. Elas têm vida longeva, mas acabam sendo dependentes de outras pessoas para que cuidem delas. Essa é a rotina do ser humano. Esse é o dilema que nós vivemos. É isso que Moisés está reconhecendo. Alguém pode viver 70, chegar a 80, nesse caso, o melhor deles, canseira e enfado. E ele diz assim, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Não é verdade que tudo passa rápido demais? Olhe para a sua história. Quem sabe eu esteja falando com um pai agora, que já tem os filhos casados, que já saíram de casa, e você fica se lembrando dos momentos em que essas crianças brincavam na sua casa. Quem sabe eu esteja falando para uma mãe que ainda se lembra com muito carinho de como carregou os bebês no colo. Agora os filhos já estão casados, já lhe deram até netos. Como tudo passou rapidamente. E ao olharmos para a rapidez com que as coisas passam, quantos de nós desejaríamos voltar à fita, voltar no tempo e fazer diferente algo que nós fizemos? Às vezes, quanto tempo nós perdemos em coisas fúteis, quando poderíamos ter aproveitado mais da companhia das pessoas que nós amamos, que de fato importa? Quanto tempo às vezes perdemos com coisas fúteis, supérfluas, enquanto nós perdemos a chance de estarmos com nossos filhos, ajudando-os, vivendo cada momento em família? Você sabe que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 etapas. Em 3 etapas de 40 anos. Do nascimento até os 40 anos, Moisés esteve no Egito. E lá no Egito, ele foi ensinado a ser o próximo faraó. Ele foi ensinado nas artes da guerra. Ele compreendeu tudo sobre política. Ele foi educado para ser o próximo faraó do Egito. Mas Deus tinha um plano diferente para Moisés. Dos 40 aos 80, Moisés passou fugindo, errante, lá no deserto de Midian. Quem sabe Deus o enviou para o deserto para que ele desaprendesse muitas coisas que havia aprendido no Egito. E se o Egito o preparou para ser o próximo faraó, Deus agora no deserto o estava preparando para ser o grande libertador do seu povo. E a última fase da vida de Moisés, os últimos 40 anos, foram passados guiando o povo de Israel do Egito até Canaã. Agora, ele estava colocando em prática o que havia aprendido no deserto de Midian. Estava aprendendo a ser guiado por Deus e a conduzir o povo como um bom pastor conduz também o seu rebanho. Interessante que ao Moisés olhar para toda a sua vida, para as etapas que ele viveu, ele reconhece de que os dias de nossa vida sobem a 70, 80, canseira, enfado, tudo passa rapidamente, nós voamos. Foi isso que ele reconheceu. Quantas memórias tinha Moisés? Quem sabe dos anos que passou no deserto, da teimosia do povo de Israel e da bondade de Deus para com eles, que enviava a chuva, que enviava ali o orvalho melhor, que enviava o alimento, que protegia com a nuvem, que enviava a coluna de fogo de noite. A presença de Deus sendo manifesta, do outro lado, a ingratidão do ser humano, que não reconhecia nos fatos da atuação divina. Ele continua a sua oração no versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos de manhã. Será que nós podemos ver nesse saciar pela manhã também um quadro do maná que todos os dias caía lá no deserto? Quem sabe, pela manhã, quando o povo saía para buscar o alimento, e agora
era saciado. Deus está agora saciando o seu povo em questões espirituais. Moisés está clamando por ser saciado pela manhã. Por quê? Porque quando nós acordamos, ainda não estamos envolvidos com a luta do dia a dia, com o barulho das buzinas e sirenes, quando não estamos envolvidos nos atropelos da casa, das atividades, nós temos uma mente mais lúcida para ouvir a voz do Senhor. E é aí que Moisés clama pela graça divina. Sacia-nos de manhã. Com o quê? Com a tua bondade. É a bondade do Senhor que nos sacia. Por quê? Porque a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. A bondade de Deus nos leva à salvação. Por isso ele ora, sacia-nos de manhã com a tua bondade. E o que vai ser a resposta humana? Para que cantemos de júbilo e para que nos alegremos todos os nossos dias. É verdade, a verdadeira alegria só pode habitar no coração daquele que ama o Senhor, daquele que é saciado pela sua graça, pela sua bondade. Enquanto nós tivermos a graça de Deus em nossa vida, o nosso coração será alegre. Nós viveremos a experiência da salvação. É isso que traz alegria para o nosso ser. Por isso assim Moisés orava. Ele diz no versículo 15, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Moisés está pedindo uma coisa a Deus, que a mesma quantidade de tempo em que eles foram afligidos, que eles fossem agora alegres. E quando nós pensamos em que eles estiveram lá como escravos por tanto tempo, agora, ao serem libertos e levados para Canaã, eles esperavam que eles gozassem por um período de alegria, assim como gozaram por um período de tristeza. Não é uma bela oração para nós fazermos hoje também? E suplicarmos que Deus nos ajude, para que os tempos de prova que nós enfrentamos sejam convertidos em tempos de luz e glória, para o tempo de dificuldade que seja agora convertido para tempos de alegria. É essa a expectativa que Moisés tinha. E ele termina a sua oração no verso 17 dizendo, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Seja sobre nós a graça de Deus. Tem um pedido mais especial que poderia ser feito do que este? Não. Por quê? Porque quando a graça de Deus, que é um dom imerecido, nos alcança, nós temos tudo. A graça do Senhor é o que nós precisamos. Quando eu leio esse verso, eu me lembro de um outro personagem da Bíblia, do apóstolo Paulo, que por 3 vezes orou ao Senhor pedindo que ele o libertasse de um espinho que ele tinha na carne. E sabe qual foi a resposta do Senhor para Paulo? A minha graça te basta. A graça do Senhor é o que nos basta. E é isso que Moisés está dizendo. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Quando nós recebemos esta graça, nós temos tudo, porque esta graça, ela nos outorga a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus que morre na cruz é o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. E em todas as atitudes de Deus para com Israel, ficava claro a graça sendo manifestada. A graça que os acompanhava dia a dia no deserto. A graça que provia o alimento, a água, proteção. A graça estava disponível. Você vai se lembrar do momento em que o povo de Israel teve serpentes abrasadoras no acampamento? E quando todos começaram a morrer pelo veneno das serpentes, Deus disse a Moisés, faze uma serpente de bronze e ponha numa haste
e todo aquele que olhando para ela será curado e viverá. Não é esse um quadro da graça? Você foi infectado pelo veneno, você está condenado à morte, mas se você olhar para a serpente de bronze e exercer fé, e é claro que essa serpente de bronze, ela apontava para o Messias, e isso ficou mais claro ainda quando Jesus conversou com Nicodemos em João capítulo 3. E Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para o Senhor possa viver. Você percebe? É a graça se manifestando lá no deserto. Olhe e viva. Bastava olhar para que o efeito do veneno fosse exterminado. Essa graça de Deus permanece hoje latente para todos nós. Essa graça nos está disponível. Nós precisamos olhar e viver. É isso que Moisés está reconhecendo. Seja sobre nós a tua graça, a graça do Senhor. E ele faz mais um pedido. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Eu fui salvo pela graça, mas Deus vai confirmar as obras que eu pratico. Eu sou salvo pela graça, julgado pelas obras. Estas boas obras que agora eu pratico, porque fui alcançado pela graça, elas têm valor diante de Deus. Não para salvação, mas como uma amostra, como um resultado da salvação que se operou em nosso coração. Então hoje nós precisamos também ser cobertos pela graça do Senhor e nós praticaremos as obras dele. E ele vai confirmar as obras das nossas mãos. Ou seja, em tudo aquilo que nós colocarmos a mão, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos fazer prosperar. Que linda oração feita por Moisés, o homem de Deus. Um homem que aprendeu muito e se tornou, diante de todas as provas que vivenciou, o homem mais paciente do planeta. Deus ensinou Moisés a ser paciente, ao lidar com o povo. E Moisés descansou. Ele não entrou na terra prometida, mas ele está aguardando, ou melhor, Deus o ressuscitou e ele já está desfrutando da vida eterna. Como sabemos disso? Porque Moisés depois vai aparecer lá no Monte da Transfiguração junto com Elias e eles conversarão com Jesus Cristo. Sim, Moisés foi um vitorioso, já desfruta da vida eterna no céu por causa dessa confiança que ele aprendeu a desenvolver no Senhor. Hoje, eu e você temos a oportunidade de aprender com ele e buscarmos essa mesma confiança. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, Deus nos convida hoje a confiarmos nele, como Moisés confiou. E se nós aprendermos o segredo da vida, que é ter a graça de Deus, nós um dia estaremos juntos com Moisés na eternidade. Vamos orar, pedindo sabedoria para este dia? Ora comigo. Pai querido, muito obrigado pela linda oração que Moisés deixou para todos nós. Que seja esta hoje a nossa oração, que nós aprendamos a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, que saibamos que a nossa vida é rápida e passageira e que a melhor coisa que nós podemos fazer é nos entregar completamente em Tuas mãos e buscar a Tua direção em cada momento da nossa história. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.